O objetivo da prática é demonstrar a proliferação dos fungos em determinados ambientes em um curto período de tempo, em alimentos do nosso cotidiano. Também iremos tratar das suas causas, suas consequências, a reprodução e também o que pode ocorrer no organismo de algum animal que o consumir por acidente. Os materiais necessários para a realização da prática são fatias e pães ou pães inteiros, pode ser pão integral também, 2 sacolas plásticas transparentes e água. Bom, indo para a realização do procedimento, de início eu peguei 4 fatias de pães integrais. Uma das 4 eu deixei aqui, que é na sua embalagem que já veio da padaria. Deixei embalado e fechado, sem fazer mais nada. Já as 3 fatias que restaram, eu levei até a pia e respinguei água. Não cheguei a encharcar, pois o pão é uma matéria frágil e poderia quebrar, que até aconteceu no final, porque no momento que eu fui colocar na sacola acabou quebrando, mas não interferiu nada no processo. Mas é só um conselho, não chegue a encharcar, porque o pão acaba dissolvendo e quebrando. E você vai ter que repetir o processo várias vezes. Depois disso, peguei as 2 sacolas plásticas e em cada uma coloquei cada um dos pães que estavam molhados. Lembrando que um dos pães não deve ser posto nas sacolas, apenas 2 devem ficar nas 2 sacolas, um em cada sacola. A sacola não precisa ser necessariamente transparente. Foi uma escolha, pois é mais visível e eu consegui acompanhar todo o processo. Não precisa fechar a sacola, apenas dobrei e coloquei nos ambientes que deveriam ficar. Um dos pães que estavam dentro da sacola ficou em um ambiente que recebia luz o tempo inteiro, e o outro ficou em ambiente escuro, em total escuridão durante todo o processo. Já o terceiro e último daqueles que eu molhei, eu coloquei em um ambiente a céu aberto, que ficou exposto a todas as mudanças climáticas que poderiam acontecer durante a semana, e sem nenhuma proteção de sacola plástica. Deve-se deixar o pão descansar durante uma semana, 7 dias para ser mais exata. Durante todo esse período, eu acompanhei a formação dos fungos, onde os 2 pães que estavam dentro das 2 sacolas plásticas e que tinham sido molhados formaram fungos, e aqueles outros que eu não molhei e aquele que ficou do lado de fora não formou nenhum fungo. O pão que ficou dentro da sua embalagem normal e sem ser molhado não apresentou nenhuma colônia de fungo. Já o pão que ficou exposto a todas as mudanças climáticas que iriam acontecer, dentre elas a precipitação da chuva e também o sol escaldante, também não apresentou nenhuma formação de fungo. Tanto é que o pão acabou rachando. Já as fatias de pães que haviam sido molhadas e colocadas dentro das sacolas plásticas apresentaram a formação de colônia de fungos. Aquela que permaneceu na claridade durante todo o seu procedimento apresentou uma coloração mais clara e também no seu final estava com uma única cor. Também teve uma quantidade menor, já aquela que permaneceu o tempo todo no escuro teve um procedimento muito mais rápido e um crescimento mais acelerado. Formou-se várias colorações e várias texturas. Quando dizemos que um pão está mofado, significa dizer que nele existe uma colônia de fungos se desenvolvendo, já que o pão é uma fonte de matéria orgânica. Vale lembrar que esses seres têm como principal característica a capacidade de se reproduzir por esporos, e ao encontrarem um local apropriado para sua reprodução, irão se desenvolver. Os fungos estão presentes em praticamente todos os locais. Assim, quando o pão está velho ou em um ambiente quente e úmido, o esporo pode o encontrar e acabar o habitando e se desenvolvendo. Durante todo o desenvolvimento da prática, é notório que os fungos são filamentosos e não apresentam uma estrutura parecida com a do cogumelo. Preferem ambientes úmidos e escuros.
O gênero do bolo preto do pão é Rhizopus. Eles são formados por vários fungos que se alimentam deles. Essa transformação química recebe o nome de decomposição. O Rhizopus stolonifer, ou seja, o bolo do pão, é uma espécie heterotálica que pode ser reproduzida de forma assexuada através de fragmentos de micélio, gerando um novo fungo através da esporulação, que acontece a partir dos poros gerados da mitose dos esporângios. O penicillium é um gênero de fungos, o comum do bolo do pão, que cresce em matérias orgânicas, especialmente no solo e em outros ambientes úmidos e escuros. E eles preferem ambientes com temperaturas que variam de 20 graus e a 30 graus, embora grande número deles se desenvolva em temperatura de refrigeração, crescem sobre a superfície dos alimentos e são capazes de sobreviver em ambientes com pouca disponibilidade de água. Suas colônias podem ter aspecto evoludado, seco ou úmido, e ainda possui várias colorações. Apesar das células e os esporos dos mesmos seres destruídos pelo aquecimento, suas toxinas podem persistir. Geralmente, o pão produzido em escala comercial possui umidade relativamente baixa, o que dificulta o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos. Apenas alguns tipos de moscas e bactérias conseguem sobreviver e se desenvolver nessas condições. É necessário evitar a contaminação e transmissão de doenças a quem os consome, desde que haja a conscientização da importância de fazer a elaboração dos produtos dentro das melhores condições de higiene. Acidentalmente e ocasionalmente, há possibilidades de mordermos um pão mofado. Mas será que faz mal? O que acontece com seu corpo ao ingerir um pão mofado? Ingerir um pedaço pequeno de pão mofado não irá fazer mal ao organismo. A parte mais terrível de comer mofo provavelmente é perceber que você comeu mofo. Dessa forma, com toda a probabilidade, nada de ruim vai acontecer, especialmente se você tiver um sistema imunológico saudável. Essas alergias não costumam ser graves, mas existem casos em que a ingestão de alimentos infectados de fungos foi mortal. Além do problema de alergia, outra questão de comer pão mofado é a quantidade de micotoxinas que ele contém. Estes são produtos químicos que oferecem condições tóxicas para seres humanos. Maioria das vezes, se você consumir uma ou duas vezes, provavelmente ficará bem. Porém, em doses maiores ou por períodos mais longos, eles podem se tornar um problema. O correto é jogar o alimento no lixo. Alimento com bolor pode causar diarreia, alergias respiratórias, intoxicação alimentar e até câncer.